Um estudo publicado lá nos Estados Unidos apontou que pessoas com 45 anos ou mais que têm altos índices de estresse são 37% mais propensas a ter problemas cognitivos, incluindo memória, raciocínio. Outro estudo da Universidade de Harvard, também nos Estados Unidos, diz que evitar o estresse pode nos tornar biologicamente mais jovens. Olha que interessante. Na Holanda, por exemplo, a população tem o hábito de realizar períodos de descanso pleno, justamente para reduzir esse estresse. Então, para falar sobre alerta e todos esses efeitos também do estresse, dar dicas para a gente e tudo mais, hoje nós recebemos aqui no estúdio a Priscila, que é psicóloga, né? Priscila Seibel Magalhães, pronunciei certo, Priscila? Correto, isso Correto? mesmo. Maravilha. Para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco o que né? Acho que para dar uma introdução realmente, como que o estresse reage no nosso corpo? Primeiramente, boa tarde a todos. A gente pode pensar no estresse como uma reação fisiológica e psicológica do ser humano, né? É um comportamento, é algo que acontece de forma natural. Normalmente o estresse ele se manifesta através de situações estressoras, desafiadoras, né? Situações novas, né? Fisicamente ali, né, falando, a pessoa que é cometida ali pelos sintomas do estresse, ela vai apresentar alguns sintomas, né? Esses sintomas a gente normalmente classifica através de intensidade, através de duração. Então a gente faz ali toda uma avaliação a partir disso, né? As glândulas suprarrenais, né, elas são liberadas, né, a partir desse momento de estresse e elas fazem a liberação, na verdade, de hormônios que são responsáveis pelo estresse. Então, os que são mais responsáveis normalmente é o cortisol e a adrenalina, os que são mais conhecidos. Então, quando há descarga desses hormônios, aí que acontece todo os sintomas, né? E quais seriam esses sintomas que a gente pode apontar aqui nesse caso? A gente pode pensar em alguns sintomas mais rápidos, assim, que aparecem mediante a uma situação estressora, como pupila dilatada, taquicardia, o suor frio, né? Isso são sintomas físicos. E também tem os sintomas psicológicos, né, que envolve aí a raiva, a irritação, a fúria, né? Então a gente normalmente classifica como físicos e emocionais estes sintomas, né? E até a gente estava conversando antes, existem diferentes tipos de estresse, na verdade, né? Isso, a gente pode caracterizar aqui alguns deles, né, brevemente. Então nós temos o estresse agudo, que é aquele estresse bem pontual. Então um exemplo, né, normalmente a pessoa sai de casa de carro para trabalhar e fura o pneu. Então, aquela situação vai ser uma situação estressora. Ali a pessoa ela vai se apresentar muitas vezes com ira, com raiva, vai dar uma taquicardia, um suor frio, né? Porém, consertando ali o pneu, vai passar, né? Ela consegue se restabelecer ali. Vida que segue. Então, este a gente diz que é o estresse agudo. Temos também o estresse agudo episódico. Então, o nome já diz, episódio, ele ocorre através de episódios repetitivos. Exemplo, todo final de mês o profissional precisa entregar lá um relatório. Então, todo final de mês vai acontecer todos aqueles sintomas intensos de ansiedade. Chegou próximo à entrega do relatório, vai aparecer os sintomas. Então, ele é recorrente. E nós temos também o estresse crônico, quando ele, na verdade, ele é prolongado. É como se a pessoa tivesse a sensação assim que, nossa, não tem mais solução para isso e fica sempre nessa repetição. Parece que ela vive dentro de um estresse, né? Então, ela sente normalmente sintomas daí mais intensos. Então, vem aí muitas vezes queda de cabelo, problemas gastrointestinais, vai surgindo sintomas mais pesados, não são aqueles sintomas tão instantâneos, né, que eu relatei ali anteriormente. Em todos esses casos tem que procurar ajuda de um psicólogo? Exato, em todos os casos é necessário, né, procurar ajuda do psicólogo. Normalmente assim,
você vai avaliar como que está a intensidade, a frequência e a duração destes sintomas, né? Se é algo que já está atrapalhando ali a qualidade de vida, é bom sempre estar procurando ajuda de um profissional. E como a gente colocou aqui no início da entrevista também, se existem essas maneiras, né? Algumas maneiras de gerenciar esse estresse, maneiras de deixar isso um pouco mais controlado. Tem alguma maneira, assim, além, claro, da procura de um psicólogo? Então, a gente daí coloca como seria algumas dicas de gerenciamento, né? Mais nesse sentido para trabalhar a parte como prevenção, né? Porém, a gente entende que tem coisas que acabam fugindo do nosso controle e que acaba se manifestando o estresse por conta disso, né? Mas, assim, parece muito clichê, né? Mas vale ressaltar uma boa alimentação, né? Qualidade do sono, procurar fazer exercícios, atividades físicas, né? Então, dentro do exercício físico, né, ele sendo contínuo, há uma liberação de 2 hormônios também bem importantes, que é a endorfina e a serotonina. Eles são responsáveis pela felicidade. Então, nós temos os hormônios responsáveis, né, pelo estresse, mas para nossa alegria, temos os responsáveis pela felicidade. E através da atividade física com constância, você consegue fazer a liberação desses hormônios da felicidade, né? Sim. Técnicas de meditação, técnicas de relaxamento, respiração diafragmática ajudam bastante, porém não substitui a ajuda ali, né, a procura do profissional psicólogo. Já que a gente está falando desse assunto, vieram algumas participações aqui no nosso WhatsApp de pessoas relatando as maneiras que elas utilizam para relaxar, para evitar o estresse. Então, a gente tem as mensagens aqui. A Nilzete participando com a gente, ela diz: quando estou estressada, procuro escutar música ou jogar no celular. Ó, essa é a estratégia que a Nilzete usa. Tem mais um, se eu não me engano. Isso, a Viviane também. Quando estou estressada, só uma boa música para ajudar. Acho que nesse caso, as duas elas fazem utilização da música. Imagino que também seja, se para elas é válido, acho que é, né? Imagino que seja interessante, né? Isso, a gente coloca ali um espaço pro lazer, né? Mas esse lazer não necessariamente precisa ser o passear, o viajar. O lazer é tudo aquilo que compõe, que gera satisfação e prazer para o indivíduo. Se é escutar música, se é assistir um filme, se é jogar um videogame, né? São coisas que colaboram e que faz parte e que se faz bem para o indivíduo, é o que vale, é o que conta, né? E assim, por exemplo, quando a gente está existe tanto o núcleo familiar ou no trabalho, às vezes a gente chega naquele ponto, você se sente num ponto de querer explodir, né? Assim, de... O ideal é evitar conflitos, assim, com as outras pessoas. O que você recomendaria, assim? Por isso a busca do profissional. Né? Primeiro passo. Isso, o primeiro passo. Porque lá dentro o profissional ele vai trabalhar o gerenciamento das emoções. Então, você vai conseguir organizar as emoções, né? Então, tendo uma organização emocional, você vai ter ferramentas, né, que você vai poder utilizar no seu dia a dia. Então, trabalhando junto com o profissional psicólogo, ele vai estar utilizando de recursos, técnicas, vai estar passando para o paciente para que ele justamente utilize nesses momentos de picos, né, de estresse. Até isso que você coloca do gerenciamento, gerenciamento das emoções. Muita gente pode achar que é besteira, ou antigamente não se falava sobre isso. Mas é muito importante. E hoje eu vejo até isso sendo trabalhado com as crianças já, né? Isso. Essa questão de gerenciamento. Exatamente. Desde muito cedo dá para começar esse trabalho, né? O que é muito importante. E a questão do estresse acomete qualquer idade. Seja criança, adolescente, né? Adulto, idoso, de forma geral, né? Ninguém está livre, né, do estresse. Vale ressaltar, se você me permite, tem um estresse também que ele é conhecido como o transtorno do estresse pós-traumático. Então, normalmente é uma situação estressora que aconteceu com esse indivíduo, gerou um trauma, porém naquele momento o indivíduo não apareceu com nenhum tipo de prejuízo, nenhum sintoma. Porém, lá na frente começam a vir os sintomas, tardiamente, digamos assim, né? E muitas vezes esse paciente, esse indivíduo, ele não vai fazer ligação que teve a ver com aquele episódio que aconteceu há algum tempo lá atrás, justamente por esse espaço de tempo, né? Então, assim, tem uma série aí de fatores que podem desencadear o estresse, né? Dificuldade financeira, na profissão, dificuldade no relacionamento, desemprego.
E o que gera estresse para um não significa que vai gerar estresse para outro, né? Claro. E a questão dos sintomas também não é regra. Você pode ter um tipo de sintoma manifestado através do estresse e eu posso ter outros, né? Então, essa questão de comparar, às vezes, um com o outro, né? Ah, eu tenho isso, eu não sinto isso. Esse não é o mais indicado. Então, a indicação é sempre procurar um profissional, psicólogo, e trabalhar essas questões dentro da psicoterapia. Perfeito, agradeço demais a sua participação aqui, psicóloga Priscila aqui conosco no Ver Mais. Tenho certeza que ajudou muita gente que está em casa. Até a próxima, tá bom? Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Show de bola.